Boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Bom tê-los aqui, né? Hoje são 11 de setembro de 2020. Coincidentemente, estamos há 6 meses de distanciamento, né? Pelo menos do ambiente físico, do espaço escolar, né? Para aqueles que, durante muitas vezes, né, argumentaram, poxa, podia emendar o Carnaval, o Natal, está perto, hein? Está perto dessa emenda aí, né? Eu espero que estejam todos bem, saudáveis, né, felizes e, em especial, né, estudando, não tem nada perdido, muito pelo contrário, né? Seu concorrente está aí certamente fazendo as leituras, por mais que tudo conspire contra, vamos terminar, vamos fechar esse terceirão aí, que é o que esperamos em breve, tá? Bom, vocês foram convocados, né? Nós estamos às sextas-feiras, né, com uma certa regularidade, batendo papo sobre as humanidades. Nesta oficina, além da geografia, que eu sou responsável, há também, né, os professores, ou professor, que faz, né, tem a responsabilidade com sociologia, filosofia, história, e ainda a presença do psicólogo Alaí, né, que também aí ajuda no andamento, no funcionamento. Vocês já captaram a dinâmica da sala de aula, então durante a semana inteira, né, de segunda a sexta, nós sempre buscamos movimentar a sala. Então, a publicação das atividades não acontece mais às sextas-feiras, agora acontece às terças. Vocês também sabem que a gente, né, tem sempre colocado as obras do Paz, tanto música quanto audiovisual. Para aqueles que ainda não viram, vale a pena fazer, né, ter atenção nesse contexto, de estar se familiarizando com as informações, inclusive para encaminhar debates, né, que sejam aí pertinentes às disciplinas da humanidades, né, sociologia, geografia, enfim. Ainda também informá-los que todas as sextas-feiras, neste mesmo horário, né, nós teremos, então, esses encontros virtuais, né, como muitos, almoçando um pouquinho mais cedo, né, chegando, seja bem-vinda, vamos lá, vamos entrar, vamos participar. Vamos conversar hoje, né, sobre a ordem mundial. Então, qualquer duvidade, necessidade, curiosidade, pode escrever aí no chat que eu vou, né, acompanhando. Se não for aí um caso, né, de timidez, abre o microfone, pode falar sem nenhum problema, tá bom? Então, sigamos, né? Espero que todos estejam visualizando, vendo bem aí também. Então, o que, que a gente chama de temas pertinentes ou temas comuns, né, na prova do PAS, na prova do Enem? Não há nenhuma dúvida que um recorte temporal expressivo da história, né, e esse recorte temporal entenda aí o período de Guerra Fria, o período pós Segunda Guerra Mundial. Então, nesse tempo que nós temos, todos os fatos ocorridos de lá para cá ajudam a compreender melhor a organização do espaço geográfico e ajudam a entender melhor a história do mundo que nós estamos vivenciando. Até a Segunda Guerra Mundial, nós não nos referíamos ao mundo, né, como rico, pobre. O que nós tínhamos eram as antigas metrópoles, as antigas colônias, né, havia um entendimento de que as metrópoles apresentavam uma ordem de organização política, econômica, hegemônica, melhor para por aí. Os países que tinham sido, né, as tais colônias, continuavam seu nível de dependência, oferecendo matéria-prima a valores muito baixos. Alguns desses países fogem à regra, né, nessa convivência particular ou peculiar de produção. Então, o caso dos Estados Unidos, que logo se industrializa após o processo de independência deles, né? No caso do Brasil, nós vamos demorar um pouquinho para, de fato, nos industrializarmos, isso porque havia a ideia de vocação para o agronegócio, né? A agropecuária brasileira sempre foi, evidentemente, muito importante no abastecimento do mercado mundial. Nesse contexto, né, de importância ou de perspectiva de abastecimento, também compreendo necessariamente que os ciclos, né, que começa com a cana-de-açúcar, passa pelo cacau, borracha, café, todos eles enriqueceram muitos indivíduos, mantiveram ali, né, um certo grupo dominante, um certo grupo no poder. Mas, enfim, chegamos na Primeira Guerra Mundial, ali as coisas se
desarranjam, né? No meio da guerra, uma revolução russa, mudando, então, o paradigma ideológico de interpretação do mundo, o capitalismo, então, agora passa a ter, né, um contraponto muito crítico às suas práticas, ao mesmo tempo, com a sequência, né, apesar do nome Guerra Mundial, o conflito não acontece numa perspectiva mundo, ela acontece cravada no território europeu, logo, os países europeus vão ter muitos problemas para resolver. Termina a guerra, um país que participa do conflito esteve no lugar certo, na hora certa. Esses países, ou esse país, Estados Unidos da América. Não está no território europeu, está aqui no território americano, não foi atacado dentro do seu território, não sofreu nenhuma avaria, começa a produzir exageradamente com a lógica de, bom, agora o mundo é nosso. Se os caras lá não podem mais produzir, nós podemos, logo, se eles não podem produzir, nós podemos, vamos produzir tudo que eles precisarem, que eles vão comprar e nós vamos enriquecer. E aí produz exageradamente, pum, crise de superprodução, né? E esse exagero, essa crise, né, da superprodução, não tendo mais tantas pessoas para comprar os seus produtos, vai levando, né, grupos empresariais à decadência. E isso culmina lá em 1929, período entre guerras, naquele modelo, naquela história, né, do crack da Bolsa de Nova York, que quebra o mundo inteiro, inclusive o Brasil passa ali suas dificuldades, mudando a sua perspectiva de dependência exclusiva do modelo agropecuário e adentrando, já na década de 30, com o governo de Getúlio Vargas, aqui, estou falando do Brasil, é lógico, numa ideia de industrializar o país. E, de certo modo, nós vamos acompanhar esses avanços. Falou de industrialização brasileira, lembra Getúlio Vargas, um pouquinho mais à frente, Juscelino Kubitschek, que, aliás, é responsável também por nós nos encontrarmos aqui. Não fosse ele o teimoso da transferência da capital, essa localidade nem existia. E olha que tem deputado aí na atualidade, né, apresentando projeto de lei para que a capital volte ao Rio de Janeiro. Mas isso é outra história. O fato é que, pronto, encostamos na Segunda Guerra Mundial. Chegando na Segunda Guerra Mundial, o pós-guerra leva o mundo a uma série de discussões e entra em cena, pela primeira vez, né, a nomenclatura Ordem Mundial. Então, essa ordem mundial, na prática, diz respeito a uma correlação de forças entre os países. Tá? Então, em outras palavras, né, quando a gente fala de ordem mundial, a gente está falando da configuração de hierarquia no plano internacional. Quem é que dá as cartas? Quem manda mais? Quem é o mais relevante? Quem é o mais importante? Né? Do ponto de vista institucional, isso não existe na prática. Né? Não dá para dizer quem é o mais forte, quem é o menos forte. Mas, né, nos bastidores, numa articulação política, é natural que a gente entenda e compreenda relevâncias para alguns lugares. Por exemplo, né, vocês, né, jovens estudantes do terceiro ano, né, possíveis aí, alunos a resolver as avaliações do Enem, tem domínio, tem informação, tem conhecimento, com tranquilidade, né, em relação ao nome do presidente dos Estados Unidos. Talvez, né, tenha facilidade de identificar agora, né, por nome, o presidente da França, mas possivelmente não tenha a mesma facilidade de nos dizer o nome do presidente do Paraguai, um país que é nosso vizinho, que, aliás, nós, né, o país Brasil, já foi lá e deu um cacete neles em outro tempo. Então, a ordem mundial está muito atrelada a esse jogo de cartas. Quem manda? Quem diz? Por que nós temos mais informações de determinados lugares em relação ao outro? Por que nós somos moldados por uma perspectiva estadunidense ou pelo modelo ocidental do mundo? Então, é essa a lógica dessa tal ordem, né, de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento geopolítico e estratégico. E os elementos que definem essa liderança de ordem econômica tem a ver com a soberania, tem a ver com o poder econômico, ou seja, PIB, renda per capita, né, acúmulo de riquezas, desenvolvimento industrial, tá bom? Outro fator, o poder militar, né? Então, o quanto e qual a capacidade de negociação e também de uso da força que cada um desses lugares possui. Bem, como o nosso papo aqui não é exatamente uma lógica de aula, o que nós fazemos são pílulas, e do jeito que eu prometi lá, no nosso mural, a intenção aqui desse bate-papo é
apresentar questões, até coloquei, vamos conversar uma questão do PASE sobre uma questão do Enem. No caso de vocês, eu fiz, né, com as outras duas turmas, a primeira e a segunda etapa, a gente fez desse modelo, ao pé da letra. No caso de vocês, e vocês já conhecem a dinâmica PAS, né, eu tomei a liberdade de colocar 2 pontos, 2 questões de análise de ordem Enem, fica mais tranquilo, fica mais fácil. E aí, veja, não é aqui a ideia de fazer a apresentação, né? Você que está no bloco de geografia agora, está vendo ou já viu essa temática, ou ainda verá, você que não está no bloco da geografia nesse instante, também, né? Logo, logo vai estar em contato com a base que vai construir, solidificar essa informação. Na nossa parte aqui, pílulas, né? Então, a intenção da gente destacar alguns elementos que nos ajudam a compreender, a entender, a falar, a conversar melhor sobre as questões que virão. Então, o marco, né, da ordem econômica mundial, ela sempre atende por 2 tratos, uma velha ordem mundial e uma nova ordem mundial. Essa tal nova ordem mundial, ela vai começar efetivamente a partir de 1991, com o fim da União Soviética, e aí uma reordenação, né, do cenário mundo. Vocês não tinham estreado no planeta ainda nessa época, mas saibam, o mapa mundi mudou muitas vezes durante o ano de 1991. Então, no começo do ano, né, havia lá um só país, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No período, assim, meses depois, né, aquele espaço de um país viraram 15 países. Havia um país que chamava Tchecoslováquia, e esse país se separa, vira República Tcheca, República da Eslováquia, viram 2. A Iugoslávia se esfacela e vem um quebra-pau. Então, até chegar no ano 2000, né, nós vamos ter um aumento expressivo, um aumento significativo no número de países que vão se separar, abandonando, né, a sua perspectiva governamental de ordem impositória, né, mas auto-intitulada socialista, e aí dentro desse contexto, dentro desse cenário, é importante também destacar e nós vamos acompanhar, então, de fato, uma relevância, né, do poder econômico capitalista, uma nova linha de pensamento a partir do liberalismo econômico, denominada neoliberalismo, e a frase marcante que, de fato, virou o título para esse estudo, a nova ordem mundial, foi dita lá, né, pelo Bush, não pelo Bushinho, que certamente vocês conhecem melhor, mas pelo Buchão, que é o pai do Bush, que foi presidente dos Estados Unidos uma década antes do seu filho. Aliás, o Buchão morreu há pouco tempo, o Buchinho está vivo aí, né, participando ativamente da perspectiva eleitoral, do projeto eleitoral estadunidense, que vai tomar conta das mídias em breve, nas próximas semanas, aí, com toda certeza. Então, dentro desses marcos da velha ordem mundial, vamos lembrar da bipolaridade, né? Então, o que é isso? 2 polos de poder completamente antagônicos, de um lado, né, defendendo as bandeiras e o pensamento capitalista, lembrando que o capitalismo não é teoria, ele existe. Simplesmente ele existe. Toda vez que acreditou-se que ele tinha chegado ao fim, ele se renova. Então, nesse momento da bipolaridade, de um lado, os Estados Unidos, e todo o lado ocidental do planeta, e do outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, encabeçando, né, o contrário, uma oposição a essa lógica capitalista, então, auto-intitulados socialistas, né, e claro que a gente pode aqui, num outro momento, lembrar que se afasta daquilo que foi de fato teorizado por Karl Marx, a ideia do socialismo ideal, utópico do Karl Marx não atingiu realidade, entra em cena o chamado socialismo real, vivenciado pela União Soviética e outros tantos países que experimentaram. Hoje, a gente sabe aí, né, pelo menos auto-intitulados com este modelo de desenvolvimento e organização, a China, a Coreia do Norte e Cuba. Curiosamente, os 3 países começaram iniciados com a letra C. Então, só um macetezinho para você lembrar lá na hora da prova, tá? Mas se alguém falar Brasil, Brasil socialista, Venezuela socialista, não, isso aí o cara está estudando pelo Facebook ou pelo WhatsApp. É melhor né, ter uma leitura mais apurada sobre o tema, e a gente vai encontrar muita coisa boa na internet também, e, claro, sempre valorizando os livros. Agora, não perdurou essa bipolaridade, porque a União Soviética vai deixar de existir, e aí, a partir dos anos 90, a gente vai encontrar um cenário multipolar, outros tantos países disputando o poder, com um destaque um pouco mais expressivo para os Estados Unidos da América. Bem, então,
Vou deixar aqui no ar essa temática, vocês, né, quem está aqui desde o começo viu que eu estou pincelando vários pontos, para a gente, enfim, chegar ao exercício. É ele que nos interessa, é esse ponto, na verdade, que por eles que nós estamos aqui. Então, vamos lá, duas questõezinhas do Enem, esse do Enem de 2011, espero que todo mundo esteja visualizando aí com tranquilidade. Temos um mapa mundi, pode não parecer, mas apesar, né, da ausência de escala e também, né, da composição de forma que coloca a América, né, neste posicionamento aqui, o continente africano, né, deitadinho, aqui a Ásia, a Oceania lá no outro cantinho, então entenda, né, como se eu pegasse a bola do globo, né, entendendo que neste espaço não tem nenhum terraplanista, por favor, tá bem? Então, abre-se a bola do planeta e pronto, ela ficou aí, né, espaçada dessa maneira como vocês visualizam. Pela legenda, a gente está vendo aqui, né, que as bolinhas cinzas são estados com forte identidade cultural, né, então está aí a marcação, essas bolinhas entacejado, uma difusão, né, de correntes, né, islâmicas, por exemplo, as áreas de periferia do ponto de vista econômico, então está aí, isso marca o território brasileiro, né? Área de influência mundial, você vai vendo que há uma circulação aqui sobre aonde estamos, Brasília, mas também aqui, né, no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, aquela ideia do IBGE, das três principais metrópoles brasileiras, enfim, tem muita informação bacana aí nesta questãozinha. Então, olha, aconteceu um mapinha, vamos ver o que o texto diz. O espaço mundial, sob a nova desordem, é um emaranhado de zonas, redes e aglomerados, espaços hegemônicos e contra-hegemônicos que se cruzam de forma complexa na face da Terra. Fica clara, de saída, a polêmica que envolve uma nova regionalização mundial. Como regionalizar um espaço tão heterogêneo e, em parte, fluido como é o espaço mundial contemporâneo? Então, essa é uma questão, né, que o Carlos Walter Porto Gonçalves, professor da Unesp de São Paulo, né, apresenta num livro chamado aí A Nova Desordem Mundial, um livro já, né, destacado aí com idade avançada, né, então 14 anos aí de distância, então um bom tempo. Alguém vai dizer, nossa, está desatualizado, mas ele usa termos aí que está na moda, né, aglomerados, bem, desordem mundial, emaranhado de redes, então tem uma série de termos que lá em 2006, né, poderiam ser aí ainda desconhecidos, mas que hoje fazem parte não só do linguajar, mas também dessa interpretação e dessa análise. De novo, né, apesar do texto ser de 2006, essa questão do Enem de 2011, então 9 anos atrás, tá? Vamos lá. O mapa está aqui, procura representar a lógica espacial do mundo contemporâneo pós-União Soviética. Lembrando que a União Soviética era a principal liderança socialista, né, ou comunista, né, contraponto do capitalismo, deixa de existir em dezembro de 1991, se esfacela e abre portas para o que a gente vai chamar de ETs, economias de transição. Os caras estão saindo de uma dinâmica econômica configurada como Estado protagonista e entra na logística, né, capitalista, e essa logística capitalista entenda aí os meios de produção não pertencentes ao Estado, mas sim ao indivíduo, uma lógica de liberalismo. Bom, ok. Então, contemporâneo pós-União Soviética, no contexto de avanço da globalização, vivemos no mundo globalizado, né? Então, qualquer especulação, alteração na economia mundo afeta todas as partes do planeta, não há dúvida disso, e o surgimento do neoliberalismo, então, uma outra ótica da economia liberal. Muito bem, então temos aí pelo menos dois conceitos que você precisa saber para avaliar a questão. Então, continua. Quando a divisão entre países socialistas e capitalistas se desfez e as categorias de primeiro e terceiro mundo perderam sua validade explicativa. Voltando aqui um pouquinho, até porque eu não citei esse tema ali atrás, durante o período de Guerra Fria, que é um instante da bipolaridade, que vai do final da Segunda Guerra Mundial até 1991, nós vamos ter, né, uma constituição, uma organização do
planeta em 3 conjuntos, né, dos estados, na base dos estados franceses ainda, né, de primeiro, segundo e terceiro estado, e aí chamado de teoria dos mundos, primeiro, segundo e terceiro mundo. Primeiro mundo, formado pelos países ricos, capitalistas, desenvolvidos. Segundo mundo, formado por países que apresentavam qualidade de vida satisfatória, mas amarrados a uma economia planificada, a economia de planos, os países socialistas, o Estado como o dono de todos os meios de produção, e um terceiro mundo. Né? O terceiro mundo é o que sobrava. O que sobrava? Os países pobres, subdesenvolvidos, né? Abaixo do desenvolvimento, e principalmente, né, atrelados à perspectiva capitalista. Então, mesmo os mais pobres da perspectiva socialista, eles ainda estavam no segundo mundo e não no terceiro. Vale lembrar que, nesse terceiro mundo, haviam países com poder econômico, de produção, de qualidade, né, dos serviços ofertados, como Brasil, México, Argentina, e países miseráveis como Burkina Faso, por exemplo, no continente africano. Então, esses extremos dentro do terceiro mundo, né? Correntes que vocês vão estudar mais à frente aí, certamente, vai dizer, mas tinha um quarto mundo também, né? Os miseráveis estavam no quarto mundo. Não, era tudo terceiro mundo. Mas isso se desfaz, e a gente parou de usar esses termos primeiro e terceiro mundo, né? Se não tem mais o segundo mundo, são os ricos do norte, os pobres do sul. A divisão do planeta deixou de ser leste-oeste, né, a partir de um meridiano, e passou a ser norte e sul. Deixamos uma divisão do planeta de ordem ideológica, eu ia falar outra coisa, mas de ordem ideológica, e passamos a ter uma divisão do planeta em ricos e pobres. Pronto, vamos lá. Então, considerando o objetivo interpretativo, tal distribuição espacial aponta para. Resumindo a novela, ele quer que você observe o mapa e que você considere, né, que o mundo hoje, né, regionalizado, como foi no passado, não cabe. Preciso ter um olhar mais atento nessa distribuição, já que os ricos do norte não são só países do norte. A Austrália está inteiramente no hemisfério sul, mas tratado como ricos do norte. O México está inteiramente no hemisfério norte, mas tratado como pobre do sul. Então, é isso. Ele quer esse olhar, né, e que depois você pode avaliar com mais tranquilidade, até procurar a questão também para ler ela, né, como foi publicada. Bem, então, letra A. Temos que achar a resposta certa. A estagnação dos Estados Unidos, considerando o objetivo interpretativo, tal distribuição espacial, aqui no mapa, aponta para estagnação dos Estados Unidos com forte identidade cultural. Os Estados Unidos é um território estagnado. Os Estados Unidos é uma localidade pouco hegemônica. Os Estados Unidos perdeu a sua importância nas últimas décadas. Não precisa ir lá atrás, em 2011, não precisa ir lá atrás, em 1991. Pensa só no governo do seu homem cor-de-rosa, né? Pato Donald Trump. Pensa só no governo dele, com todas as atrapalhadas, acessos. Não estamos aqui para nenhum julgamento de quem prefere e quem não prefere. Não é isso. É pensar o seguinte: os Estados Unidos perdeu a importância? Se perdeu, por que a gente está falando dele aqui agora? Por que a gente cita o tempo todo? Não tem estagnação, não parou no tempo, continua uma nação extremamente importante, continua, na verdade, sendo extremamente relevante na negociação, passando a perna em todo mundo. Né? Assim, Brasil, para de vender soja para a China. Para. Né? A gente está brigando com a China e a gente precisa do seu apoio. O governo brasileiro, opa, beleza, muito bem, aqueles comunistas, comedor de criancinha, não vamos vender soja para eles. O Brasil fecha o mercado, não vende. Aí, no outro dia, às vezes, vocês pararam de comprar China, vocês pararam de comprar soja do Brasil, a gente tem soja baratinha aqui para vender, vocês não querem comprar, não? Passando a perna, nos aliados. Né? Então, é esse o cenário. Né? E a identidade cultural, brodes e brodas. Quem aqui na sala está esperando para assistir o Batman? Eita, vai ter Batman novo? Isso é um exemplo. Né? Pensa nas músicas que você escuta, pensa, né, nas séries que você gosta. Da onde vem essa produção. Então, a identidade cultural vem daí, né? A gente menosprezar, inclusive, a relação à nossa própria identidade cultural também. Os nossos índios andam nus, os índios do pica-pau estadunidense andam com a peninha, né? Com o penacho ali, com a roupa de couro, mora numa oquinha, né? Feita com couro, não é exatamente como a que nós conhecemos. Então, a gente vai mudando o olhar cultural a partir, obviamente, da predeterminação desse território aí, tão errado. Bom, letra B.
Então, considerando o objetivo da distribuição espacial, apontando para o alcance da racionalidade anticapitalista. Bom, poderíamos ficar aqui uma boa parte da tarde discutindo o que é racionalidade contra o capitalismo. Há muitas questões racionais apontando as mazelas e as maldades do sistema capitalista, mas há também muita paixão nesses discursos que muitas vezes, na verdade, perdem a razão justamente por colocar a emoção à frente. Nós não conseguimos visualizar no mapa, nem no texto, né, uma regionalização, dizer, esses países já não são mais capitalistas, eles estão dentro de um outro patamar, como diriam os flamenguistas, muito mais racionais, combatendo as maldades desse sistema econômico capitalista. Não, a gente não consegue visualizar isso, está muito elaborado, uma informação muito, muito rebuscada, corra dela, é mentira no Enem, tá bom? Letra C. Nós podemos, então, considerar o objetivo interpretativo espacial apontado para a influência das grandes potências econômicas. Tem um círculo aqui, ó, potência mundial. Ficou muito ruim, não sei se está pequeno aí, como vocês estão vendo, mas tá vendo, tem um círculo tracejado. Ele está aqui sobre os Estados Unidos, tá? E está aqui sobre o espaço europeu. Essas localidades, né, como ambientes de influência, estão circulados aqui por uma linhazinha, né, que na identificação coloca oligopólios, que lembra, obviamente, as grandes empresas, suas interferências, suas influências sobre todas as partes do mundo, né, criando desejos. Então, sim, a gente pode identificar uma distribuição espacial que nos mostra a influência de quem manda, quem não manda, influência econômica. É um mapa claramente, né, apontando para uma perspectiva de regionalização, considerando os aspectos de ordem econômica. Simples. Vamos ver se tem outra. O mapa diz, ou trata da dissolução dos blocos políticos regionais, não está descrito aqui, nem citado União Europeia, Mercosul, nada disso. Então, está errado a letra D. E letra E, alargamento da força econômica para os países do Islã. Ele até cita aqui a divisão Islã, né, com essa setinha apontada em alguns pontinhos aqui, né, no espaço do território africano, vocês estão visualizando aqui. Esse amarelo ficou muito ruim, mas acreditem, eu estou circulando no lugar certo. De qualquer modo, entenda aí, né? O que o mapa, o que a questão quer nos mostrar é, de fato, a influência das grandes potências econômicas posicionadas no espaço planetário. Ainda estudaremos, vocês não, porque já estão na ponta da corda, já estão de saída do ambiente escolar, né? Assim queira Alá e todas as forças do bem, mas veja, né? Os outros estudantes ainda vão analisar, além da projeção de mercado, uns mapinhas como esse. Como dito, aí a última e, na verdade, né, outra questão do Enem, essa já muito mais simples, né, uma questão muito direta, o Enem também gosta desse tipo de questão, não fica ali, né, remoendo, achando que haverá grandes textos, não, ele não vai colocar ali aulas para que você aprenda durante a prova e vai diretamente lhe questionar. Então, diz a questão. A chamada nova ordem mundial, que marcou o final do século XX, essa nova ordem começada ali a partir do esfacelamento da União Soviética, tendo, obviamente, uma relevância, uma importância muito grande, né, com uma reordenação e a ampliação do poder hegemônico estadunidense, diz assim, é caracterizada por uma série de importantes acontecimentos. Ótimo, então, beleza. Exceto, então, nós vamos marcar a questão que está mentindo. Então, algumas coisas aqui são importantes, né? São 5 distratores, 4 deles são acontecimentos importantes nesta nova ordem mundial. Mas um é mentiroso, um não existe. Então, vamos lá. Então, importante acontecimento. Letra A queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim era, na verdade, um dos símbolos da bipolaridade, né? Um muro que foi construído em uma noite, pelo menos o cercamento dos 63 quilômetros da cidade de Berlim, capital da antiga Alemanha, mas aí a Alemanha dividida entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. O exército soviético manda construir um muro em uma noite. Efetivamente, o muro foi construído ao final, aí, ao longo, na verdade, de 2 anos, mas era apelidado de Muro da Vergonha. Esse Muro da Vergonha, distribuindo ou dividindo em 2 lados, né, em 2 cenários distintos,
a Berlim dominada pela União Soviética, portanto socialista, e a Berlim dominada pelos Estados Unidos, portanto capitalista. Bom, e daí? E daí que, né, quando o muro é derrubado, a Alemanha se reunifica, então a gente deixa de ter duas Alemanhas, volta a ter uma Alemanha só, e isso acelera o processo, né, de ruptura com os governos socialistas que estavam dominando o leste europeu, isso inclusive vai ecoar e respingar na União Soviética. Letra A está certo. A gente tem que marcar a certa? Não, tem que marcar o que está errado. Então, deixa a letra A aí quietinho. Letra B, implosão da União Soviética. Implosão é um sentido figurado, é uma forma de fala. De fato, a União Soviética deixa de existir lá no 24 de dezembro de 1991. Então, o Kremlin, né, dissolve, e aí o que é um país vira outros 15, né? A Rússia assume todo o poderio econômico, bélico, né, da velha União Soviética, por isso ainda hoje, aqueles que são opositores, os caras mandam envenenar, então tem ali alguns resquícios de maldade que a gente pode saber um pouco mais assistindo os filmes do 007, que faz o contraponto sempre alfinetando a velha União Soviética. Então, enfim, deixou de existir, implosão, está correto, eu não quero o correto, eu quero o errado. Ele diz redemocratização da Europa Oriental. A Europa Ocidental sempre foi com os moldes que a gente conhece, a Europa Oriental com características e ações completamente distintas, completamente diferentes, porque vivia, né, o domínio socialista, Polônia, Hungria, Iugoslávia, Tchecoslováquia, a própria União Soviética, são só alguns, né? Geórgia, são só alguns dos países que a gente poderia ficar aqui citando, que vivenciaram a experiência socialista. Quando eles rompem com esse governo, a população vai às ruas e entra o processo de redemocratização, pronto, eleição de governantes, um governo centralizado pelo voto popular, certinho. Não é o certo que eu quero o errado. Aconteceu, então, a reunificação da Coreia. Amiguinhos, brodinhas, tecnicamente, a Coreia continua em guerra. Por isso temos a Coreia do Sul, da Samsung, né, da Hyundai, da LG, né, importante aí, da internet do 6G, né, 5G, mas a gente dá uma exagerada, né, de alta qualidade, não cai, a internet lá não cai, né, das escolas de boa qualidade, a Coreia do Sul, esse cenário, e a Coreia do Norte, daquele doidinho gordinho que corta o cabelo bizonhamente, que obriga todos os homens do país, né, cortarem o cabelo igual, tal. Não está unificado. Tecnicamente, eles continuam em guerra. Né? Então, pode ser que você acorde um dia e, caraca, o pau está quebrando. As Coreias estão saindo na chincha. Então, na boa. Né? Reunificação da Coreia, os caras não tinham nada para escrever, ou mais. Queria dar o ponto do Enem para quem estava fazendo essa prova. Né? E o fim da Guerra Fria também é um dos marcos, obviamente, importantes dessa nova ordem mundial. Portanto, brodes e brodas, a única resposta possível é a letra D. E assim a gente amarra, né, esse instante, essa pílulazinha, esse encontro. A ideia é fazer sempre de modo muito rapidinho, muito pontual. Caso existam algumas demandas que vocês desejem tratar, desejem conversar, nós podemos, né, marcar aí com tranquilidade quais os assuntos. Eu estou seguindo, né, o planejamento da própria Secretaria de Educação, dos temas, na verdade, que vocês tecnicamente, né, poderiam ou deveriam estar estudando, mas sempre filtrando também aquilo que é mais relevante dentro do ambiente Enem. Sendo assim, né, eu agradeço a presença de todo mundo que está aqui, peço, né, todo mundo que entrou, as meninas que permaneceram e que estão aqui até agora, espera um pouquinho, eu vou barrar a gravação, só para a gente bater um papinho, 2 minutinhos, não vai tomar muito tempo, né, só para a gente fazer algum acerto. De novo, obrigado aí pela presença. Na próxima semana a gente volta a nos encontrar, só que aí com o andamento da aula de Sociologia, se não me engano. Então, todas as sextas-feiras, no mesmo horário, às 15 horas, a gente vai estar realizando esses encontros. No caso da Geografia, é certeza de sempre ser pílulazinhas de 30 minutos, jogo rápido, tá? Então, a gente pega um tema, fala rapidinho sobre esse tema e resolve 2 questões. Hoje, eu acabei, né, enganando aí vocês, no bom sentido, porque ao invés de fazer uma questão PAS e uma questão Enem, eu fiz 2 questões Enem. Então, fica aí o combinado já para o nosso próximo encontro, para 2 questões PAS, tá certo? Então, eu vou fazer aqui o fechamento da gravação, permaneça aí só um pouquinho, certo? Obrigado, até mais. Tchau, tchau.